bom dia. A liturgia destes eventos manda que se comece com os agradecimentos, naturalmente, e, portanto, agradeço ao Sr. Deputado, ao Presidente da 8ª Comissão de Educação, Ciência e Cultura, o Deputado Abel Batista e ao Sr. Deputado Maria José Castelo Branco, o gentil convite que me fizeram para partilhar algumas ideias convosco a propósito das questões de currículos. Eu tive, como digo, tive a oportunidade de dizer à Deputada Maria José Castelo Branco alguma resistência em aceitar, porque não sou todo um especialista em matéria de currículo. A minha aproximação às questões de educação de algumas décadas tem a ver com a diversidade, a diferenciação pedagógica, a diferença nos alunos e a forma como a escola, a educação, tem essa capacidade de acomodar as diferenças entre os alunos. É evidente que neste contexto as questões curriculares assumem um papel importante e daí o atrevimento que a idade vai dando de aceitar o que provavelmente não devia ter feito. Gostava também de pedir a vossa licença para, nesta casa, num brevíssimo parênteses, para exprimir o meu embaraço com o término do período de transição do acordo ortográfico e que nos obriga a partir de hoje a escrever desacordadamente, como eu vou continuar a escrever. E, portanto, não queria deixar esta nota. Relativamente às questões do currículo e a minha partilha convosco, e assenta de facto nesta ideia da diversidade, este é o primeiro e o último slide, portanto, é só para organizar as minhas ideias. A característica mais evidente de qualquer sala de aula, de qualquer escola hoje em dia é a diversidade entre os alunos. Não existe homogeneidade em nenhuma sala de aula, mesmo nas salas de aula mais exclusivas e muito menos nas salas das escolas públicas e, portanto, essa é a base de partida, é a diversidade entre os alunos. E nós, com esta diversidade, nos tempos que correm, enfrentamos dois enormes desafios, que é responder a essa diversidade, por um lado, com qualidade, e qualidade não é só sucesso escolar, é sobretudo sucesso educativo, e, portanto, esse é o grande desafio, e essa qualidade tem que chegar a todos. Daí, até a referência, aliás, do deputado Abel Batista, Presidente da Comissão, a educação inclusiva, ou seja, uma qualidade que, tanto quanto possível, chegue a todos os alunos. E esse eu diria que é o grande desafio até do ponto de vista ético que nós enfrentamos. Porquê? Sabemos todos, temos essa experiência, de que o abandono ou o insucesso escolar é a primeira etapa da exclusão social. E, portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo, por assim dizer, de não fazermos o máximo esforço possível no sentido de promover essa qualidade da educação e que essa qualidade seja extensível a todos os alunos, designadamente durante o período da escolaridade obrigatória. Nós felizmente reduzimos nos últimos anos de uma forma extraordinariamente significativa o abandono, mas ainda temos taxas muito significativas de insucesso. E é esse desafio que nós temos pela frente e que temos necessariamente de enfrentar. Do meu ponto de vista, estes desafios poderão ser encarados com base em 4 eixos que ali estão identificados na terceira coluna. Valores e conceitos, a questão da autonomia, a cooperação e a questão da diferenciação. E é numa reflexão convosco, centrada nestes 4 eixos, mas contaminada com aquilo que o currículo ou os currículos podem significar em cada um destes eixos, que assentarei esta conversa nos próximos minutos. Valores e conceitos. Isto é, eu diria, o lado menos tangível dos discursos sobre educação. Porquê? Porque provavelmente não temos todos a mesma resposta para questões como: que educação é que nós queremos? Que escola é que nós queremos? Que professores é que nós queremos? Que currículos é que nós queremos? E as respostas a estas questões acabam por contaminar e influenciar tudo o que se faz em sala de aula. E nós precisamos de ter, aqui eu diria também, alguns consensos relativamente a esta visão, à resposta a estas visões. Que educação? Queremos uma educação que forme técnicos qualificados? Queremos uma educação que forme cidadãos qualificados? Não é a mesma coisa. Eu posso orientar a ação educativa para a formação em competências instrumentais para formar técnicos, ou posso assentar a educação numa visão de formar cidadãos com qualificação pessoal, mas também com qualificação profissional, seja de que nível for, universitário ou médio, mas com qualificação profissional. E nós temos que nos entender qual é a visão de educação que nós queremos. Queremos uma escola que prepare esses técnicos e, portanto, os currículos são preparados, são desenhados, têm os conteúdos de acordo com esse objetivo que nós imputamos à educação, ou
Os currículos têm que contemplar conteúdos que visem a formação global dos indivíduos. Reparem que, por exemplo, nós não temos neste momento nos espaços curriculares a formação cívica. Isto traduz, provavelmente, uma concepção de educação, que depois se repercute na concepção de escola e nas concepções de currículos, por exemplo. E essas questões devem, do meu ponto de vista, ser refletidas e ser refletidas privilegiadamente em espaços desta natureza e aqui, em particular, na Casa da Democracia, como se costuma dizer. E nós temos que nos entender também porque qual é o tipo de professor que nós temos. Queremos um professor que, como se agora escreve muito na literatura em inglês, um professor content deliver, entregador de conteúdos. Eu tenho os meus alunos à frente, tenho as minhas matérias para dar, não tenho grandes questões do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico, eu passo as matérias, eles aprendem, têm que aprender, no fim temos exames. Quem prova nos exames transita, quem não prova é encaminhado para um outro via qualquer alternativa. É este professor que nós temos, é que se quisermos um professor do tipo content deliver, temos uma formação de professores. Se quisermos um professor habilitado a gerir pedagogicamente e didaticamente a apreensão de conteúdos, os meios de acesso ao currículo, os processos de ensino-aprendizagem, nós temos de ter outra formação de professores. E, portanto, do meu ponto de vista, é essencial que nós nos possamos entender sobre estas questões que são genéricas, não são, como eu disse, tangíveis, mas são essenciais porque contaminam tudo o resto. Eu incluí, intencionalmente, como vê no lado direito, baixo do slide, um aspecto que é o aspecto da avaliação, que é, do meu ponto de vista também, essencial na sua ligação aos currículos e na sua ligação às questões que tenho estado a falar. A avaliação, todos, e aqui eu presumo que a esmagadora maioria dos colegas que aqui estão são professores, nós sabemos que a avaliação é uma ferramenta imprescindível de regulação da qualidade de trabalho. O que eu acho neste momento, não sou só eu a achar, que ficaríamos todos muito mais tranquilos, se fosse a minha visão das coisas, apenas a OCDE reconhece isso, nós temos um sistema que hipervaloriza a avaliação externa. Neste momento, se nós são 5 para as 10 da manhã, na maioria das nossas escolas, neste momento, eu presumo que está a preparar para exames. Para a semana há os exames do 4º e do 6º ano. Não haverá aulas nas escolas de segunda à quinta, todas as manhãs. Isto é o ensino orientado para exames. Os exames são imprescindíveis, mas assim, isto acaba por ter influência na maneira como nós desenhamos os currículos, na maneira como nós trabalhamos com os alunos. Também temos que perceber qual é o papel da avaliação e qual é o equilíbrio entre uma avaliação que é preciso ter para medir os conhecimentos, mas com uma dimensão da avaliação que regula o processo de aquisição e de trabalho, quer dos professores, quer dos alunos. Neste momento, eu acho que nós temos um cenário que eu considero desequilibrado, ou seja, há uma hipervalorização, e o que nós temos é, por exemplo, a imprensa noticia isso, nas férias da Páscoa os centros de explicações estão cheios, porque as famílias estão inquietas com a preparação dos alunos para o exame, e muitos professores dizem, eu ontem estava com um grupo de professores, diziam, mas neste momento o que nós estamos a fazer é preparar os alunos para o exame. E, portanto, isso acaba por repercutir no tipo de trabalho que se faz com os alunos que estão centrados na resolução de fichas de exames do mesmo tipo que vão encontrar nos exames nacionais que vão começar na próxima semana para o 4º e para o 6º ano, ainda por cima, a meio do período, o que é uma outra situação. E, portanto, esta é uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com a autonomia, que, aliás, é o tema da conferência de hoje. Eu costumo dizer, muitas vezes afirmo isto, a melhor definição que eu conheço de educação, e muitas vezes tenho que dizer o que é que eu acho que é educação, cito uma expressão de um mal amado da cultura portuguesa, que não era reconhecidamente um homem das ciências de educação, que era o Almada Negreiros, e que dizia: educar é ajudar alguém a tomar conta de si próprio. Isto é a essência da ação educativa. Com os filhos, com os alunos, no pré-escolar, no superior, aquilo que nós fazemos na ação educativa é ajudar a que essas pessoas que estão a trabalhar, a crescer connosco, sejam capazes de tomar conta de si próprios. E por isso, isto tem que ter uma operacionalização intencional de organizar o trabalho educativo exatamente para promover a autonomia. Para isso, precisamos de uma estrutura curricular
na sua organização, na sua natureza, nos seus conteúdos, seja amigável para a promoção desta autonomia na ação educativa. E esta autonomia deve envolver, ou presumo que seja interessante que envolva, o trabalho do aluno, necessariamente, o trabalho do professor e o trabalho da escola. Portanto, estes três patamares de autonomia são centrais. A questão que se põe, e é a reflexão que vos partilho convosco, o modelo que nós temos neste momento de currículos, se é amigável para a promoção da autonomia do aluno, do professor e da escola. Eu tenho sérias reservas que isso aconteça. Porquê? Dou-vos alguns exemplos com algum pudor, porque não sou especialista, como vos disse, em matéria curricular. Mas tenho alguma dificuldade em compreender, eu ontem trabalhava nisto, até porque fazia parte do meu trabalho de casa de preparação deste conjunto de ideias para partilhar convosco, com um grupo de professores do primeiro ciclo, e estávamos justamente a falar da questão da diferenciação, que depois vou abordar. Algumas das pessoas diziam assim, mas isso que você está a dizer, nós não temos dúvidas. Mas como é que nós fazemos isso com 703 metas curriculares para o primeiro ciclo em língua portuguesa e matemática? Como? O professor está, muitos professores me dizem isto, provavelmente não nestes termos, a funcionar na administração de uma checklist que os meninos vão preenchendo diariamente. Como é que se compatibiliza a autonomia do professor se tem as 703 metas, estou a falar de língua portuguesa e matemática? O programa de português para o básico que teve em discussão pública até 17 de abril tinha 998 metas. Como dizia a Bárbara Longo, jornalista do Público, mais duas dava jeito, era um número redondo, era 1000 metas. Como é que nós conseguimos acomodar esta autonomia do professor, se depois estas metas estão coladas à natureza da avaliação externa para os exames e que, de facto, acabam por, no meu ponto de vista, dificultar a ação do professor do ponto de vista do exercício da sua autonomia, quer na escolha dos meios de acesso ao currículo, quer na própria gestão dos ritmos e das diferenças entre os alunos. E, portanto, provavelmente, do meu ponto de vista, seria desejável repensar não a existência das metas curriculares, são organizadores, evidentemente, do trabalho dos professores, mas este modelo de metas curriculares, que aliás fica curioso porque o programa que esteve em discussão pública de português assenta nas metas curriculares de 2012, e o que é uma coisa aparentemente estranha para mim, porque nós devemos desenhar um currículo e depois construir as metas curriculares que operacionalizam esse currículo. Nós temos as metas, construímos o currículo. Um processo que me parece inverso. Justamente porque estamos a subordinar os conteúdos curriculares às metas estabelecidas. É um processo que me parece pouco eficiente. E, portanto, nós temos esta questão da autonomia para a qual o currículo não me parece ser uma ferramenta amigável. Terceiro tópico, a cooperação. Das coisas que mais, na minha área, a minha formação em Psicologia da Educação, e das coisas que nos últimos anos mais foi investigado nesta área, é o papel das trocas entre os alunos na construção do seu desenvolvimento e na construção da aprendizagem. As questões da aprendizagem colaborativa, cooperativa, portanto, com as várias designações que estas matérias podem assumir. Mais uma vez, se entendermos que a cooperação entre alunos é uma ferramenta fundamental do seu desenvolvimento, mais uma vez isto implica que nós possamos ter práticas pedagógicas, estruturas curriculares e modelos de avaliação que sejam, utiliza a mesma expressão, amigáveis para promover a cooperação entre os alunos. Torna-se difícil que isso aconteça. Mais uma vez, porquê? Porque a pressão, e os professores, é isso que me diziam ontem, eu tenho que checar, desculpem-me a deselegância do termo, a cada momento se o menino lê as quantas pseudopalavras, se ele lê quantas palavras por minuto, eu tenho 26 alunos e uma dizia-me assim, tenho 2 crianças com autismo na minha sala e tenho 26 alunos. Como é que eu faço isto? Vamos ver. E, portanto, esta questão da cooperação e uma outra ideia, eu penso que a generalidade dos colegas terão visto o que a imprensa trouxe aqui há uns dias atrás sobre a intenção da Finlândia de promover uma reflexão, uma mudança no seu desenho curricular, no sentido, entre outros, de promover integração curricular com um conjunto de áreas curriculares tão espartilhadas nas metas, é evidentemente impossível promover articulação. E nós sabemos que, de facto, a questão da integração curricular é fundamental
Por exemplo, não faz muito, é importante, eu estou-me a lembrar de um dos tópicos que se dava como exemplo da intenção da reforma finlandesa. Eu posso estudar a União Europeia e para estudar a União Europeia mobilizo conhecimentos de geografia, de história, de inglês, etc. Mas se eu tiver que assentar o meu trabalho com os alunos no domínio de um conjunto de metas em geografia, história e inglês, eu não tenho muito tempo para falar da União Europeia porque eu tenho que passar as metas curriculares de cada uma das áreas. E, portanto, dificulta essa visão, essa abordagem global, integrada dos conteúdos curriculares, fica mais difícil com o modelo de organização curricular como nós atualmente temos. Questão última da diferenciação. Eu pergunto muitas vezes, é uma questão de cidadania, eu falo imensas vezes com grupos de pais e quase sempre há uma altura em que eu pergunto aos pais com quem estou a falar, e pode ser um grupo de 10 como um grupo de 80 ou mais, quem daqueles pais presentes tem a coragem de ter mais do que um filho. E há sempre uns corajosos, às vezes têm mais do que 2. Uma coisa engraçada. E pergunto a seguir, quem, tendo mais do que um, trata os filhos da mesma maneira? Nunca nenhum braço se levanta. Alguns dizem com uma ingenuidade enternecedora, mas gosto de todos da mesma maneira. Mas efetivamente não os trata da mesma maneira. Justamente, eu nem me atrevo a perguntar porquê, porque a resposta é óbvia. Então, mas eles são diferentes. Estranhamente, nós recebemos os alunos na escola oriundos de variedíssimas famílias e depois normalizamos o trabalho que fazemos com eles. Para alguns não funciona. E, portanto, nós temos que, mais uma vez, a propósito dos desafios que temos, que é qualidade para todos, para que se promova a inclusão, nós temos que caminhar melhor e mais no sentido de acomodar as diferenças entre os alunos. E também aqui se tem o currículo e outras questões, como a avaliação, a que vou retornar, têm um papel central. Como é que nós acolhemos as diferenças entre os alunos? Sabemos todos, ontem foi divulgado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação, os colegas terão visto, um resultado curioso, que, enfim, quem está no ensino superior tem um bocadinho essa percepção, mas estes eram os dados tratados do ponto de vista estatístico, que perto de metade dos alunos que abandonam o ensino superior no primeiro ano são os alunos que entram com média de 10. Ou seja, os alunos que entram com notas mais baixas são aqueles que maioritariamente... Obrigado. Os alunos que entram com média de 10 são predominantemente aqueles que abandonam ao final do primeiro ano. E nós sabemos uma coisa, a conclusão que se tirava é que no ensino superior é necessário montar dispositivos de apoio para acolher as dificuldades com que alguns alunos se confrontam à entrada por falta de preparação. Do meu ponto de vista, há aqui uma outra questão. É porque nós sabemos, porque em Portugal, os relatórios mostram isso, nós ainda não somos suficientemente eficientes na mobilidade social, ou seja, nós ainda temos preditores claros que a escolaridade dos pais é um fator, o Conselho Nacional de Educação tem um trabalho interessante sobre isso, mostra isto, a escolaridade dos pais ainda é um grande preditor dos resultados escolares dos filhos. O que quer dizer? Provavelmente os alunos que entram com 10 são alunos com famílias também mais difíceis e o abandono também se deve às razões de natureza económica. Isto para vos dizer o quê? Do ponto de vista desta capacidade de diferenciação, se nós não acolhemos as diferenças, nós provavelmente insistimos na dificuldade de promover a mobilidade social, porque não temos estruturas que acomodem essas diferenças. Temos um sistema que eu considero cada vez mais está a normalizar-se. Assente na hipervalorização da norma, através da avaliação externa, que, como eu disse, está hipervalorizada, e, portanto, com esta incapacidade de acolher as diferenças entre os alunos. Nas metodologias, nos meios de acesso ao currículo, na organização da sala de aula, nos ritmos diferentes que todos os alunos têm, que acabam por ser atropelados pela pressa e pela necessidade de cumprir as metas curriculares. Por exemplo, as pessoas dizem-me assim, você sabe, nós damos um jeito, mas não podemos dar um jeito, isto é nossa, uma característica latina, nós gostamos de dar um jeito, mas não é dando um jeito que as coisas funcionam, é tentando ter meios mais ajustados que promovam, sem que seja preciso dar o jeito, mas a diferenciação de acordo com as dificuldades e com as necessidades, no sentido de facto de acomodar as diferenças entre os miúdos. E esta diferenciação deve, a última nota, promover também diferenciação de percursos. Mas eu aqui insisto num aspecto que me parece extremamente importante. Não podem ser percursos que a sociedade, as famílias, as próprias escolas
entendam como trajetos de segunda. Era aquilo que no meu tempo, eu sou um suburbano da margem sul, da margem certa do Tejo, é uma zona muito perto de Lisboa, a zona da Almada, mas quando eu era miúdo dizia assim, não tem jeito para a escola, vai para o campo. Nós não vamos para o campo, mas agora vamos para o ensino vocacional. O ensino vocacional, a diferenciação de trajetos é imprescindível. Nós precisamos, de facto, de diferenciar trajetos. Nem toda a gente que entra para cumprir a escolaridade obrigatória vai desencadear, vai acabar o seu trajeto escolar no ensino superior. O que não pode acabar é sem qualificação. Mas não podemos empurrar para trajetos de qualificação os alunos que chumbam sem trabalhar o suficiente para minimizar o chumbo. Porque a Noruega, por exemplo, está longe de ser um sistema educativo facilitista e tem uma taxa de retenção perto do zero. Não será propriamente por passar sem saber, como aqui muitas vezes se diz. Não está em causa. Está em causa o que é que nós fazemos antes para evitar o chumbo no exame. E, portanto, era este o conjunto de ideias que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção.